Olá, eu sou a Amanda e eu sou aluna de iniciação científica na área de biofísica com o orientador Leandro Barbosa. E hoje eu vou apresentar um estudo feito sobre espalhamento de luz dinâmico. Primeiro, essa técnica, DLS, ela é muito usada para determinar o diâmetro hidrodinâmico de nanopartículas. Ela é baseada no movimento browniano das partículas que estão inseridas num líquido, e o índice de polidispersão dessa amostra, que é uma variância relativa desse sistema. Então, ele vai determinar o quão dispersos são esses tamanhos das nanopartículas. E também eu vou comentar sobre o método dos cumulantes, que é o mais usado para fazer ajustes de dados experimentais de DLS. Bom, quando no experimento, geralmente você tem uma amostra suficientemente diluída, então uma luz incide e o detetor ele vai captar a flutuação da intensidade de luz espalhada, que ela pode ser descrita por essa função aqui, essa primeira função. Essa é mais conhecida como a função de autocorrelação, é uma G2 de tal, como ela é muito vista. E a partir disso, a gente também pode escrever o deslocamento total de uma partícula dentro desse líquido, um ΔR. E a gente pode escrever isso como uma função das velocidades das partículas. Depois de fazer uma mudança de variável, a gente pode escrever em termos de t e tal. No caso aqui, t, que é o tempo inicial, também é igual a zero. O resultado dessa integral é 6dt, e esse d ele é o coeficiente de difusão da amostra. Então, resolvendo essa integral e reescrevendo d, a gente encontra essa expressão de baixo, considerando no movimento browniano dessas partículas, a gente pode escrever também uma equação de movimento, considerando o arrasto por causa da viscosidade do líquido. Então, a gente resolve essa integral e consegue achar que o coeficiente de difusão é kBt dividido por 6π eta A, em que A é o diâmetro hidrodinâmico da partícula e eta é a viscosidade do líquido e T é a temperatura. Então, a gente pode escrever uma função geradora de cumulantes, que é essa K, que ela é escrita em função, que é o ln dessa G1, em que G1 ela é a função de autocorrelação de campos, em que ela pode ser escrita como essa integral. Então, a partir daí, nós podemos escrever os cumulantes, que são esses μm aqui, que é essa função aqui. Como esses dados eles podem, a função de autocorrelação de intensidades, que é a G2, que eu mostrei anteriormente, ela também pode ser escrita em função de G1, que é essa expressão aqui. A partir dessa geradora de cumulantes, a gente também pode escrever a G1 em função desses cumulantes. Assim, a gente pode fazer o fitting dessa função dos dados experimentais de DLS. E por último, o PDI, que é o índice de polidispersão, ele pode ser calculado dessa forma aqui, que está nessa equação, em que sigma ele é a incerteza do diâmetro hidrodinâmico da partícula e o dH é o diâmetro hidrodinâmico. E dessa forma, a gente consegue observar a variância relativa dessa amostra. Então, é possível determinar, por exemplo, o PDI igual a 1, por exemplo, ou mais, Ele é considerado polidisperso, porque as partículas elas vão ter um range muito grande de tamanhos, então vai ter partículas muito pequenininhas e partículas muito grandes nessa amostra, Isso pode interferir nas propriedades dela. E se o PDI for pequeno, por exemplo, 0.1, 0.08, ele é considerado monodisperso, significa que as partículas elas têm um tamanho muito parecido entre si, então ela é considerada monodispersa. A conclusão é que a teoria do movimento browniano ela descreve muito bem os dados de DLS, e o resultado obtido de tamanho por DLS ele pode ser conferido usando outros métodos também que determinam esse tamanho, como microscopia eletrônica, SATs. Então, é possível confirmar. E DLS é uma técnica muito simples para poder obter esse tipo de dado. O método dos cumulantes ele é o melhor ajuste para fazer o fitting dos dados de DLS. Então, ele garante que os resultados dos parâmetros que se busca com esse ajuste, eles são bem consistentes para tempos longos de aquisição, e o PDI ele oferece uma boa noção sobre a distribuição de tamanhos. Então é isso, muito obrigada, agradeço a SDBF, a FAPESP e a CNPq pelo apoio financeiro.